E aí pessoal, Tio Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química, sendo que hoje a gente foca na parte de polaridade e consequentemente também na parte de solubilidade, sendo que esse conteúdo será uma continuação direta do nosso conteúdo de ligações químicas. Se você ainda não assistiu, assiste que vai ser importante, principalmente a parte de geometria molecular, mas não esquece aí de dar uma ressalva na parte de ligações iônicas, metálicas, covalentes, mas pelo menos assista a parte de geometria molecular, que vai ser muito importante para essa aula, tá certo? E quando a gente fala aqui de polaridade, pessoal, a gente já remete a uma molécula bem importante para a sustentação da vida do nosso planeta, uma molécula triatômica, ou seja, formada por 3 átomos, que será a molécula da água, o H2O. Nesse caso aqui a gente tem a representação molecular da nossa molécula do H2O. A molécula do H2O, ela é formada por um elemento central, que no caso aqui será o oxigênio. O oxigênio faz parte da família 16, então ele já possui 6 elétrons na sua camada de valência, 5, 6, certo? E ele precisa de mais 2 elétrons para completar o seu octeto, que aqui ele estará compartilhando elétrons com o hidrogênio. Com isso, o oxigênio tinha 6, passa para 7, formando aqui a primeira ligação covalente, tinha 7, passa para 8, estabilizando assim o seu octeto, e o hidrogênio, que quer formar aí uma camada de valência parecida com um gás nobre, no caso seria o gás hélio, fica com 2 elétrons na sua camada de valência, certo? Aqui eu tenho a representação molecular, aqui Lewis, e a estrutural a gente representa o compartilhamento de elétron a partir de um tracinho, certo? Aonde cada traço aqui representa um par eletrônico de um compartilhamento, átomo central, outro tracinho, hidrogênio, sendo que em algumas representações eu ainda possuo aqui acima a representação dos elétrons, sendo que, como é uma representação estrutural, a gente viria a omitir esses elétrons, mas aqui é importante deixá-los à mostra, certo? Então, pessoal, o que eu venho a tirar dessa parte aqui? Eu tenho que a molécula da água, ela será uma molécula polar, certo? Polar. Sendo também a sua geometria aqui representada como angular, certo? Bem, por que essa molécula será polar, pessoal? Devido aqui a essas nuvens eletrônicas, eu tenho o desvio dela para um dos átomos aqui presentes, certo? No caso, quando eu vou analisar, quem seria mais eletronegativo, o oxigênio ou o hidrogênio? Um pouquinho mais à frente a gente verá, mas nesse caso aqui o hidrogênio seria menos eletronegativo, então o oxigênio puxaria mais fortemente os elétrons compartilhados para si, e além disso ainda eu tenho pares eletrônicos livres aqui acima, que puxaria ainda mais forte essa nuvem eletrônica para o seu lado. Então, nisso aí, pessoal, eu tenho uma densidade eletrônica muito grande aqui em cima, certo? E uma densidade eletrônica muito pequena abaixo. Aonde eu tenho uma densidade eletrônica muito alta, eu tenho a formação de uma carga parcial negativa, certo? Aonde eu tenho a densidade de elétrons, carga negativa, com isso, carga parcial negativa. E aonde eu tenho menor densidade eletrônica, eu tenho a formação de uma carga parcial positiva. O símbolo parece um G mesmo, certo? Cuidado para não confundir aí essas cargas parciais com cargas reais observadas na ligação iônica. Na ligação iônica eu tenho íons. Esses íons eu posso ter aí o ganho ou a doação de elétrons, onde quem ganha fica negativo e quem perde fica positivo. Quem perde ou quem doa fica positivo. Quem ganhou elétrons eu vou chamar de ânion. Quem perdeu elétron eu chamo de cátion. Certo? Nisso aí, pessoal, eu tenho o seguinte.
Diferente do que ocorre na carga parcial, aqui eu realmente tive a formação de uma carga positiva e uma carga negativa. Esse elemento doou elétron, se eu tenho menos elétrons eu fico positivo, esse aqui ganhou elétrons, se eu tenho mais elétrons eu fico negativo, certo? Mas voltando para aqui para a molécula do H2O, eu tenho formações de cargas parciais devido a esse desvio da nuvem eletrônica, certo? Devido a isso, ela será uma molécula polar. Ainda assim, devido a essa nuvem eletrônica, eu tenho aí o desvio dessas outras nuvens eletrônicas abaixo, formando agora um ângulo. A nuvem eletrônica acima repele a nuvem eletrônica abaixo, formando aí um ângulo, certo? Devido a essas características, pessoal, a água tem a capacidade de solubilizar vários outros elementos no nosso planeta. E isso vem acarretar a execução de vários processos vital à nossa existência. Se a molécula do H2O não possuísse elétrons livres no átomo central, ela passaria a ser uma molécula de geometria linear com um ângulo de 180 graus, o que acarretaria aí anulação de vetores, já que o oxigênio puxaria as nuvens eletrônicas para si, e essa molécula passaria a ser uma molécula apolar. Então toda analogia dos processos vitais do nosso planeta teriam que ser aí alteradas para suportar agora essa nova verdade de uma molécula da água apolar, ou então seria algum outro composto que viria a exercer isso, certo? Bem, com essa introdução em mente, pessoal, e como já é de costume, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, certo? Ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver nova videoaula no ar. Aqui no card eu estarei deixando o vídeo voltado à geometria molecular, para que assim você faça uma revisão antes de vir para cá, certo? E quase toda quinta e sexta-feira a gente tem vídeo novo para auxiliar no seu estudo da química. Não deixa de compartilhar esse vídeo com algum colega seu que esteja bem ferrado para a prova do outro dia. Obrigado de nada e vamos continuar. Bem, pessoal, para falar aqui de polaridade, a gente tem que retomar um conceito muito importante, um conceito que a gente viu bem lá atrás na parte de tabela periódica, certo? Se você ainda também não assistiu, vai lá nas nossas playlists e vê a parte de tabela periódica, que é a parte de eletronegatividade, certo? A eletronegatividade, pessoal, será aquela capacidade que alguns elementos da tabela periódica têm de atrair mais fortemente elétrons para si, certo? Devido a isso, a gente tem aí, para facilitar o nosso estudo, uma fila de eletronegatividade. Essa fila de eletronegatividade, ela inicia a partir do flúor, certo? O flúor vai ser meu elemento mais eletronegativo da tabela periódica, indo aí até o hidrogênio, que será o elemento menos eletronegativo da tabela periódica. Deixa eu colocar até aqui uns sinaizinhos para a gente se localizar. Eu tenho aqui elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então será aquele elemento que vai puxar mais fortemente elétrons para si, e eu tenho o menos eletronegativo da tabela periódica, que será o hidrogênio, filho de chocadeira, certo? Que está lá em cima da família 1. Da família 1, no caso são os alcalinos, só que não faz parte dessa família. A única coisa que se assemelha à sua distribuição eletrônica, que termina em S1, e o flúor faz parte da família 17, a família dos halogênios. E aqui, pessoal, além disso, eu tenho o que? Eu tenho FON. FON, lembra bem dessa, digamos, palavra aí, será os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, certo? Em seguida aí a gente tem o que? Eu tenho cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e terminando aí no hidrogênio, que é uma palavra, digamos, formada. Se a gente for formar uma palavra com todos eles, a gente terá aí o von-Clebrisky pH. A partir disso aí, pessoal, analisando essa diferença de eletronegatividade entre um elemento e outro, eu posso definir se uma ligação ou então a minha molécula pode ser polar ou
apolar, certo? Eu vou analisar aí quais os elementos que estão se ligando, se são elementos iguais ou são elementos diferentes, se eu tenho no átomo central elétrons livres ou não possuo, e a partir daí eu vou dizer se a minha molécula é polar ou apolar, e além disso, se a minha ligação é polar ou apolar. Lembrando e reforçando, quando eu for falar de polaridade, eu posso estar falando da polaridade da molécula ou da polaridade da ligação. São, digamos, conceitos bem parecidos, mas análises diferentes. Eu posso ter, por exemplo, ligações entre elementos, que vai ser ligação polar, mas quando eu vou analisar a molécula, ela vai ser uma molécula apolar, certo? Só para fixar aqui, eu tenho aí que ligação, por exemplo, ligação polar pode formar uma molécula apolar, pode gerar uma molécula apolar, certo, pessoal? Só reforçando aqui o nosso mapa conceitual, eu tenho aí que a polaridade a gente tem que iniciar aí a parte da eletronegatividade, verificando a nossa fila de eletronegatividade, eu posso definir se a minha ligação ou molécula será polar ou apolar, e lembrando que, basicamente, se a minha ligação for polar, a minha molécula não, consequentemente, terá que ser também polar, certo? Eu posso ter a anulação de vetores ou anulação de forças dessas ligações, e com isso a minha molécula vir a ser apolar. E continuando aqui nos nossos estudos, agora a gente vai fazer relações entre ligação e molécula, certo? Lembrando aí que ligações e moléculas podem ser classificadas como polar ou apolar, dependendo dos átomos que a constituem. Eu estou reforçando bastante essa parte, viu, pessoal? Que ligação e molécula pode ser polar ou apolar, certo? Eu estou falando de dois conceitos diferentes. Estou falando da ligação e estou falando da molécula, certo? Sendo que aí, quando eu falo aqui das ligações, eu tenho que ligações entre átomos iguais serão sempre apolares, e ligações entre átomos diferentes serão polares, certo? Basicamente, pessoal, a gente vai ter que analisar o seguinte: quem puxa mais que quem? Certo? Vamos supor aqui que eu tenho o seguinte: eu tenho uma molécula do H2O, aliás, do H2, certo? A molécula do H2. Entre os dois, eu tenho o quê? Eu tenho aqui hidrogênio que compartilha com hidrogênio. Se eu for analisar, quem está puxando mais forte? Você tem um irmão gêmeo exatamente idêntico, mesma força entre vocês dois. Vocês vão brincar de cabo de guerra. Quem vai puxar mais forte? No caso, nenhum dos dois, não é isso? Então ocorre a mesma coisa aqui com os hidrogênios. A força, a eletronegatividade do hidrogênio é igual à do outro hidrogênio. Então aqui a gente não tem desvio de vetor, não vou falar vetor, vou falar de força. Ninguém está puxando mais forte do que ninguém aqui, certo? Mas, se eu tiver a molécula do HCl, certo? Se eu for lá, Von-Clebrisky pH, o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a ligação entre hidrogênio e cloro, quem vai puxar mais forte no cabo de guerra, certo? Agora você e seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho já tem 30 anos, você tem o quê? 10 anos, vamos supor, vamos colocar até menos. Franzino Magricelo, certo? Então, o cloro é seu irmão mais velho, o hidrogênio é você. Quem é que vai puxar mais forte? No caso, exatamente, seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho, no caso o cloro, puxa mais fortemente os elétrons para si. Com isso, a ligação, deixa eu colocar aqui em cima, entre os hidrogênios será ligação apolar, certo? E entre o hidrogênio e o cloro será polar. Tá bom? Com isso aí eu teria a formação de cargas parciais, onde aqui eu teria carga parcial positiva e aqui carga parcial negativa. Certo, pessoal? Facinho de analisar, né? É só lembrar aí, se a ligação for entre átomos iguais, eu tenho que a molécula é apolar, e se for entre átomos diferentes, será polar. Basicamente, quando a gente vai analisar em uma molécula, as ligações geralmente acontecem entre átomos diferentes,
Consequentemente, a maioria dessas ligações serão polares, a não ser que eu esteja falando aí de uma molécula diatômica, onde eu posso ter apenas, nesse caso, no primeiro caso aqui, hidrogênio com hidrogênio, aí sim a gente tem ligação apolar, certo? Agora falando na parte de moléculas, primeira coisa, eu tenho que ela pode ser tanto polar quanto apolar, certo? Vai depender muito aí das somas das forças que a gente tiver aqui. Só que, quando eu falo de hidrocarbonetos, são compostos formados basicamente por carbono e hidrogênio, sempre serão apolares, tá certo? Falou que é um hidrocarboneto, sempre serão apolares. Em seguida a gente tem o que? Moléculas cujo átomo central não possua elétrons livres, também será apolar, certo? Bem fácil de lembrar, certo, pessoal? Quando a gente for para a molécula, observou lá o átomo central, por exemplo, quando a gente falou na parte da água, a água tinha no seu átomo central elétrons livres. Devido a isso, a molécula ficou sendo polar. Já no caso onde não possua no átomo central elétrons livres, consequentemente essa molécula já será apolar, a não ser que eu tenha aí ligantes diferentes. Moléculas polares sempre possuem átomo central com elétrons livres, foi o que eu falei, e diferença de eletronegatividade torna a molécula em polares. Por exemplo, molécula do CH4, eu já poderia parar aqui e dizer que é um hidrocarboneto, certo? Que é o metano, o gás dos pântanos, já seria uma molécula apolar. Mas vamos continuar analisando. Observando aqui, pessoal, o átomo central seria quem? Carbono. Carbono quer formar 4 ligações covalentes, certo? 1, 2, 3, 4, completando com hidrogênios, certo? Aí a gente volta a analisar na parte daquela questão de quem está puxando mais. Quem puxa mais, carbono ou hidrogênio? No caso aqui, o carbono, não é isso? Então, como eu só tenho hidrogênio, a força aplicada pelo carbono para puxar a nuvem eletrônica será a mesma. Então, devido a isso, por eu só ter ligantes iguais, a minha molécula ela será uma molécula apolar. Agora, se eu estivesse analisando apenas a ligação entre hidrogênio e carbono, quem está puxando mais? O carbono. Então, essa ligação, certo? Essa ligação será uma ligação polar. Foi como dito lá anteriormente, ligações, elas podem ser polares, mas a molécula, no final, ela pode ser apolar. E voltando a usar aqui a molécula do H2O, pessoal, eu tenho o que? HOH. Observei aqui, o átomo central, ele tem elétrons livres, então consequentemente a minha molécula já será polar, certo? Mas além disso, analisando aqui, quem puxa mais forte? Oxigênio ou o hidrogênio? No caso, o oxigênio, certo? Então eu já tenho um desvio aqui da minha nuvem eletrônica para o oxigênio. Consequentemente, eu ainda tenho elétrons livres, e elétrons livres sempre vai puxar mais do que qualquer elemento da tabela periódica. Então, a minha nuvem eletrônica ainda será puxada pelos pares de elétrons livres, e devido a isso eu tenho a formação de carga parcial negativa, carga parcial positiva, certo? Devido a isso, minha molécula é polar e a outra apolar. Certo, pessoal? Vamos continuar? Agora, vindo analisar aqui a parte de polaridade e geometria molecular. Como eu disse aí, é bem importante que vocês venham assistir essa parte da aula de geometria molecular, porque vai ficar boiando nessa parte aqui, certo? Primeira coisa que eu tenho que analisar. Eu tenho os tipos de geometria molecular. Primeiro eu tenho a linear, depois angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Cada um aí, dependendo dos ligantes, dependendo se o átomo central tem ou não
pares de elétrons livres, eu posso ter uma molécula polar ou então uma molécula apolar, certo? Vindo aqui falando inicialmente da geometria linear, certo? Na geometria linear eu posso ter moléculas aí diatômicas ou então triatômicas, 2 ou 3 átomos respectivamente. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Primeiro, eu tenho a molécula do H2, foi aqui uma das primeiras que a gente viu aqui. H2, geometria linear, só tenho 2 elementos, linear, certo? Em seguida eu tenho BR2 também, família 17, uma ligação covalente, também linear, certo? HCl, hidrogênio e cloro, linear. E o CO2, átomo central, quem será? Carbono. Carbono quer formar 2 compartilhamentos. Oxigênio, família 16, já tem 6 elétrons na sua camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, compartilha aqui, passa para 5, para 6, para 7, para 8. Analisando aqui, pessoal, olha só. Mais uma vez, cabo de guerra. Quem está puxando mais? Seus irmãos gêmeos. Aliás, irmãos gêmeos, hidrogênio, hidrogênio, ninguém puxa mais do que ninguém. Então, Então, aqui será o que? Molécula apolar, certo? A molécula será apolar e a ligação também será apolar, certo? Ligação apolar. No BR-BR, bromo-bromo, mesma coisa. Quem está puxando mais? 2 irmãos gêmeos com as mesmas características e força. Quem puxa mais? Ninguém. Então também será aqui apolar para a molécula e apolar para as ligações entre os 2 átomos. HCl, já muda, certo, pessoal? Olha só. Seu irmão mais velho e você com 10 anos de idade. Seu irmão com 30, você com 10 anos de idade. Quem puxa mais? Seu irmão. Então, a molécula, nesse caso agora, a molécula será polar, certo? Molécula é polar. Porém, a ligação também, se eu for analisar, também será polar. Ligação polar. E agora a gente chega em uma molécula triatômica. Se eu for analisar a molécula, já muda um pouquinho, porque é triatômica, eu tenho que analisar com um pouquinho mais de cuidado. Quando eu vou observar quem puxa mais entre o carbono e o oxigênio, quem puxa mais é o oxigênio, certo? Então, para esse lado aqui, quem está puxando mais é o oxigênio, e para esse lado aqui, que eu tenho 2 ligações em ambos os lados, uma dupla ligação em ambos os lados, não é isso? Entre carbono e oxigênio, mais uma vez, quem puxa mais forte é o oxigênio. Então, quando eu for analisar a ligação entre oxigênio e carbono, a ligação ela será polar, tá certo? Ligação entre carbono e oxigênio é uma ligação polar. Porém, quando eu vou analisar agora a molécula em si, olha só. Você e seus outros 2 irmãos, você e seus irmãos gêmeos, lembrando que os 2 têm a mesma força, certo? Estão brincando de cabo de guerra com seus braços. Você é a corda, tá certo? Então, tem um irmão puxando para esse lado com a força, tem esse outro irmão puxando para o outro lado com a mesma força. Quem estará puxando mais forte? Para qual dos lados estará puxando com mais força? E nesse caso, nenhum dos 2 lados, né, pessoal? Porque aqui eu tenho oxigênio, aqui eu também tenho oxigênio. Então, devido a isso, eu tenho que aí os vetores, ou então as forças, elas são anuladas. Devido a isso, a molécula será uma molécula apolar.
certo? Ligações são polares entre os átomos, mas a molécula final é apolar. Mais um exemplo vindo agora para a geometria angular. No caso da geometria angular, pessoal, eu tenho quem? A molécula da água e o dióxido de enxofre, H2O. Eu tenho aqui oxigênio, vou acelerar um pouquinho, certo? A gente já viu como organizar essa molécula. E eu tenho o dióxido de enxofre. Eu tenho enxofre. Ele se estabilizaria formando dupla ligação com oxigênio, porém se aproxima outro oxigênio como gaiato, ele forma aí uma ligação coordenada com esse outro oxigênio, ou seja, ele empresta 2 elétrons a esse oxigênio que se aproximou aqui, e sobrando ainda um par eletrônico. Devido a isso, quando a gente vai analisar, eu tenho o que? Ligação entre aqui oxigênio e hidrogênio, a ligação será polar, certo? Ligação serão polares. Entre enxofre e o oxigênio, a ligação também será polar. O oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. E quando eu vou analisar a molécula, pessoal, vem aí aquele macete que eu falei a vocês. Se o átomo central possui pares de elétrons livres, ou seja, pares de elétrons que não fizeram ligação, a molécula consequentemente já será polar, certo? A molécula polar e aqui também molécula polar. Certo? Simples assim, átomo central teve teve elétrons livres, essa molécula já será uma molécula polar. Agora as ligações foi elementos diferentes, essa molécula será polar, foram elementos iguais, essa molécula será, essa ligação será apolar. No caso da trigonal plana, pessoal, é aqui que a gente vê um pouquinho da diferença. Por exemplo, eu tenho aqui o boro mais o flúor, o BF3, certo? E no outro eu tenho o trióxido de enxofre. Eu tenho o enxofre que já se estabilizaria com a dupla com oxigênio, mas se aproximam outros 2 gaiatos aqui e ele faz um empréstimo, ou seja, ligações coordenadas com esses outros 2 oxigênios. Quando eu vou analisar ligação entre o boro e o flúor, a sua ligação, essas ligações são polares. A ligação é polar. E agora a molécula, pessoal, é que vem a grande pergunta. Se eu for observar, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então ele sempre está puxando mais forte, certo? Então, devido a isso, a ligação entre os 2 será polar. A molécula agora, se você observar, mesma coisa do que a gente viu no CO2. Para todo lado aqui eu só tenho o flúor, então o flúor não puxa mais forte do que outro flúor. Devido a isso, a molécula será apolar. Ligação polar, mas a molécula será apolar. Vindo para o trióxido de enxofre, se você for observar a ligação entre o enxofre e o oxigênio mais eletronegativo do que o enxofre, a ligação entre esses átomos será polar, certo? Já a molécula, olha só, para esse lado só tem o oxigênio, mesma coisa para cá e para cá. Então ninguém está puxando mais forte do que ninguém, já que eu só tenho oxigênio em cada extremidade. A molécula será apolar. Veja aí a pequena diferença entre
angular e a trigonal plana. Na angular a gente tem átomo central com elétrons livres, na trigonal plana a gente não tem. Devido a isso, na trigonal plana eu tenho uma molécula apolar. Vindo para a geometria piramidal, pessoal, agora a gente tem o que? O NH3, nitrogênio faz parte da família 15, então ele já tem 5 elétrons na sua camada de valência. Para estabilizar, formando aí o octeto, ele faz ligação com 3 outros hidrogênios. Fósforo, também família 15, a sua estabilização é parecida com da amônia. Observando esses dois, pessoal, e já para a gente finalizar aqui a nossa análise, eles têm pares eletrônicos livres. Devido a isso, a molécula já será uma molécula polar, certo? A molécula polar, e aqui também a molécula será polar. A ligação entre nitrogênio e hidrogênio também é polar. E a mesma coisa aqui entre o fósforo e o hidrogênio também será polar. Mas a gente já poderia parar a nossa análise a partir dos elétrons livres. Devido a isso, a molécula já seria uma molécula polar, certo? E nosso último tipo de geometria, pelo menos para essa videoaula, a gente tem aí a tetraédrica. E no caso da tetraédrica, a gente tem moléculas pentaatômicas, ou seja, eu tenho a participação aí de 5 átomos, onde inicialmente aqui eu tenho o que? O CH4, certo? Eu tenho o CCl4, carbono, cloro e cloro. Por fim, eu tenho aqui o CHCl3, carbono, cloro e cloro, e aqui em cima eu tenho hidrogênio. Analisando, pessoal, agora cada molécula separadamente, eu tenho que a ligação entre carbono e hidrogênio será ligação polar, certo? Polar, a ligação, e a molécula, aqui é o contrário, é isso? Carbono puxa mais forte. Quando eu vou analisar, eu só tenho o hidrogênio aqui como ligantes. Todo lado quem está sendo quem está fazendo ligação é hidrogênio. Então, devido a isso, como eu não tenho aí mudança nessas forças, não tenho ninguém puxando mais forte que ninguém, ou ninguém sendo puxado mais forte, a molécula será apolar. Aqui embaixo, ligação entre carbono e cloro. O cloro puxa mais forte do que o carbono, certo? Então aqui a ligação será polar. Já a molécula é a mesma coisa, pessoal. O cloro puxa mais forte do que o carbono, mas nenhum cloro puxa mais forte do que o outro. Então, devido a isso, eu tenho uma molécula apolar. E no último caso, observando aqui, ligação entre carbono e cloro, quem puxa mais forte é o cloro. Ligação entre hidrogênio e carbono, quem puxa mais forte é o carbono. Mas todas as ligações aqui serão ligações polares. Cuidado aí se o professor pedir para que vocês analisem separadamente. Tomem um pouquinho de cuidado se ele quiser saber quem está puxando mais forte do que quem, certo? Já a molécula, pessoal, aqui agora eu tenho uma diferença de eletronegatividade. O hidrogênio puxa menos do que o cloro, ou seja, o cloro puxa mais fortemente a nuvem eletrônica para o seu lado. Eu tenho um desvio dessa nuvem eletrônica e, consequentemente, também ele puxa mais forte que o carbono. Então essa molécula será uma molécula polar, certo? O que a gente viu aqui de diferente? Em todos os outros,
aqui os ligantes eram iguais, então eu não tinha uma mudança na força de eletronegatividade. Chegando aqui, eu tenho uma diferença, eu tenho cloro e hidrogênio como ligantes. Devido a isso aí, a eletronegatividade é diferente entre eles, então o cloro está puxando mais forte do que todo mundo nessa molécula, tendo aí uma formação de polos positivos e negativos, né? No caso as cargas parciais, certo? E para finalizar, pessoal, vamos falar agora sobre solubilidade, no caso solubilidade em água. Vamos supor que você tem um copo aí e vai fazer uma experiência, digamos, bem sofisticada na sua casa, colocar óleo dentro desse copo, ou depois colocar água, ou então na ordem inversa, água primeiro, óleo depois. Vocês vão observar o que? Que a água se deposita abaixo, o óleo fica acima, sendo que os dois não vêm a se misturar nada, certo? Isso se deve ao que, pessoal? Eu tenho que a água, ela será uma molécula polar, certo? Eu tenho aí uma geometria angular, eu tenho um átomo central que possui elétrons livres, devido a isso, ela será polar. Já o óleo, basicamente a gente tem aí formado por hidrocarbonetos, certo? Ou então gorduras, que também fazem parte, ou tem uma cadeia muito grande derivada do hidrocarboneto. Devido a isso, eles são apolares. Nisso aí a gente chega em um conceito bem importante para ser bem lembrado e especificado aqui. Substância apolar se dissolve em substância apolar e substância polar se dissolve em substância polar. Ou seja, semelhante dissolve semelhante. Sempre semelhante dissolve semelhante. Por isso que lá no início a gente falou, se a água deixasse de ser uma molécula polar, a gente teria um grande problema em relação à sustentação da vida no planeta, já que a maioria dos compostos são polares e são solubilizados em água, certo? Então leva isso aí em mente, que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, apolar e polar não se misturam, ou simplesmente semelhante dissolve semelhante. E aqui, pessoal, a nossa aula foi fácil assim. Espero que tenham gostado. Se chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e, claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e até a nossa próxima videoaula. Valeu!